Thiago, muito obrigado. Realmente é muito legal a gente ver que, apesar de realmente a conjuntura ser muito favorável para esse momento de renovação, de gente fora da política, o trabalho duro não pode ser esquecido. Então, realmente, você foi para a rua, você conheceu as pessoas te viram. Então, o engajamento também foi muito necessário. Muito bacana o seu exemplo. Muito obrigado. Vou chamar agora para falar um pouco, para a gente contar também como é que foi, o Leandro Graça, né, que foi eleito deputado distrital pela rede no Distrito Federal, acho. Né? Leandro, obrigado. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, dividir um pouco das nossas histórias ao longo desse ano. E foi de fato o que eu decidi fazer, dividir aqui um pouco o que aconteceu ao longo desses últimos 2 anos, principalmente. O Thiago deu aqui um testemunho incrível sobre a dificuldade que é a gente se constituir nesse cenário, nesse sistema político, sem ter cargos no governo, sem ser cacique, sem ser coronel de partido, sem ter, muitas vezes, recursos financeiros, ainda dentro de uma modelagem muito desigual, né, de disputa eleitoral, a concentração do poder econômico é absurda, e nessa conjuntura, e aproveitando o tema que foi lançado, eu concordo que não dá para a gente separar, né, a conjuntura da participação cívica. Afinal, a conjuntura que nós vivemos é uma conjuntura de maior participação cívica. Então, talvez não tenha sido uma coisa ou outra, mas as duas juntas, de fato, e tendo em vista que estamos numa sociedade em rede, que as conexões são maiores e mais amplas, de alguma forma são ilimitadas, essas possibilidades, né, de atuação do cidadão, de voluntariado, muitas vezes rompendo com essa estrutura endurecida do dinheiro, das oligarquias, a gente possa renovar a política. E aí eu também tenho um certo problema com o próprio termo da renovação, porque eu creio que boa parte da nossa população embarcou nessa ideia de renovação, mas na prática estava apenas querendo uma mudança, uma alternância, não de fato uma renovação da política. Eu creio que alguns candidatos eleitos surfaram, se aproveitaram muito dessa vontade, desse anseio da população de ver coisas novas, coisas diferentes. Candidatos antigos, tradicionais, de 6, 5, 4 mandatos, que se apresentaram como novidade, mas no fundo são o que há de mais velho ultrapassado na política. E acabaram sendo eleitos. E estar diante desse cenário de muita expectativa da população foi um desafio para quem construiu campanhas, né? Para quem comunicou campanhas, para quem também se colocou como candidato. E aí eu venho trazer um pouco da minha história, que nessa perspectiva eleitoral ela enfrentou muitos desafios. O Thiago trouxe aqui alguns muito parecidos com os nossos. Eu sou professor há 13 anos na educação básica, atuei desde o início na rede privada e durante o tempo da minha carreira na educação pública. A minha militância, o meu ativismo sempre foi na área da educação, em projetos de voluntariado, em projetos, as diferentes RAs aqui do Distrito Federal. Nós não temos aqui prefeituras, temos regiões administrativas e algumas delas com problemas seríssimos relacionados ao atendimento educacional. Então, desde os meus 13 anos, eu sou voluntário em projetos educacionais. Depois que eu fui para a universidade também militei no movimento de empresas juniores na área de pesquisa em educação. Fui para a sociologia justamente para ser professor e para ser pesquisador dessa área. E, ao longo desse tempo, pude me aproximar de diversas experiências interessantes que foram me motivando ainda mais em tentar influenciar o processo das políticas públicas em educação. Acabei indo, ao longo da minha carreira acadêmica e profissional, para a área de desenvolvimento sustentável, para trabalhar com políticas públicas de meio ambiente e especialmente políticas de educação ambiental. Depois continuei pesquisando na área de gestão e desenvolvimento, onde estou terminando meu doutorado. E essa história de ser candidato, influenciar mais as políticas públicas, veio amadurecendo em 2013. Naquele momento eu senti esse chamado, senti essa necessidade, tendo me aprofundado no tema das políticas públicas, sabendo que nosso ativismo ele tem um limite. Quando a gente está aqui na base, ele, por mais novo, mais relevante que seja, muitas vezes esbarra nos processos decisórios, na formatação das políticas públicas, nas legislações. Então, senti que era hora da gente entrar e ocupar a política institucional. Não tinha vida partidária e achava que esse desafio de uma campanha era
era muito grande para quem não tinha esse lastro, né? Era preciso entender melhor por dentro como funcionava o modelo, a disputa, a estrutura do partido. Naquele ano eu procurei alguns partidos que eu pudesse dialogar e entender melhor a política através deles. Me filiei ao PSB em 2013, mas a convite do grupo que estava construindo a campanha do hoje governador Rodrigo Valleberg, e essas pessoas me convidaram para trabalhar na campanha na área de educação. Então eu fui para a construção do plano de governo e coordenei a campanha na área de educação. Venci na eleição, participei ainda da transição, mas depois me afastei do próprio partido por algumas discordâncias programáticas, posicionamentos, principalmente no Congresso Nacional, e segui minha vida como professor, como ativista da área da educação. Em 2016 me filiei à Rede de Sustentabilidade, já no propósito de construir uma candidatura para 2018. E aí vem todos aqueles desafios imensos, né? Não era uma figura pública, não tinha, como eu falei antes, cargos do governo e não tinha dinheiro. Então a única saída era procurar um modelo radical de conexão com a sociedade. E aí, pegando o tema da renovação, eu acredito que o que a sociedade de fato espera é isso. Nós temos agora um desafio também, que é dar essa resposta. As pessoas querem que esses nomes novos que entraram façam a verdadeira nova política. E a nova política nada mais é do que a política genuína, que é a radicalização da democracia, da participação social, de uma agenda pública relevante. E lá em 2017, passei um tempo na Espanha para fazer o sanduíche de doutorado, quando retornei em julho do ano passado, reuni um grupo de pessoas que sempre estiveram comigo nos projetos, sempre estiveram me apoiando. Só você passar, você trouxe umas fotos aqui, para mostrar um pouco dessas pessoas, porque eu acredito muito que a política, o Thiago falou também aqui, ela sempre precisa ser vista como um processo coletivo, nunca individual. Não é um empreendimento de alguém, de uma liderança que vai resolver os problemas da sociedade. É sempre algo que precisa ser muito colaborativo. Então eu fiz lá uma lista de 275 pessoas, de forma direta ou indireta, estiveram comigo na trajetória acadêmica, profissional, pessoal, e comecei a convidá-las para consultar e começarmos a construir esse projeto. Fizemos ali o lançamento da nossa pré-candidatura em setembro de 2017 e lancei a eles todos esses problemas que a gente tinha para enfrentar uma candidatura. E a primeira coisa que a gente buscou foi isso, né? Criar uma identidade, criar essa conexão em torno de uma agenda, de uma pauta, trazer o sentimento para a política. A gente, ao longo desse tempo todo, veio deshumanizando muito o ativismo, a militância político-partidária, ou não só partidária, mas de forma geral, a política ela ficou muito deshumanizada. E eu queria resgatar isso, né? Fizemos ali algumas ações, ter uma identidade que fosse simbólica também, que a gente pudesse expressar, fizemos as camisetas com as palavras da nossa agenda, os temas que a gente queria levantar ao longo dessa construção, e foi um processo muito bacana, assim. Também fiz um cadastro de voluntários, para as pessoas pudessem nos ajudar das mais variadas formas, seja na comunicação, na abertura de espaços para que eu pudesse me apresentar. Então, foi aí, fundamentalmente, um ano de pré-campanha, a gente visitando várias escolas, universidades. O fato de eu ser professor ajudou muito nesse sentido, porque fez com que eu pudesse compartilhar a minha experiência, o conhecimento, toda essa trajetória pedagógica e também nas áreas de pesquisa. Enfim, fiz inscrição para o Renova, não fui aceito, mas fiquei feliz que outras pessoas muito comprometidas, muito capacitadas foram, algumas eleitas. Mas a gente começou a enfrentar mais dificuldades, né? Por não ter a oportunidade de participar do programa. Também me inscrevi na seleção de líderes públicos da RAPS, não fui selecionado. E, ao contrário do que poderia acontecer, que é me desmotivar com essas negativas, o que, de fato, aconteceu foi eu me sentir mais forte, mais encorajado. E aí veio o desafio financeiro. Esse era, talvez, um dos maiores para quem está se colocando no processo pela primeira vez. A estrutura ela é muito perversa. A gente disputa com gente que, de fato, ultrapassa os limites do poder econômico. E eu não tinha recursos, não tinha bens, não tinha patrimônio para poder, inclusive, colocar à disposição da campanha. Abrimos o crowdfunding, arrecadamos aí, entre as contribuições das pessoas físicas e mais das minhas, R$30 mil. Então, a gente teve aí, entre os eleitos daqui do DF, a terceira campanha mais barata. Fomos para a rua, das 5 da manhã à meia-noite. Eu não parei de trabalhar, eu sou professor da rede privada
e saía às 5 horas, ia para a rodoviária, ia para as paradas de ônibus, ia para a sala de aula às 7, saía 1 hora da tarde e ia para a rua. E só saía da rua ali no final da noite, cansado, mas com as pessoas me ajudando, né? Principalmente a minha família, hoje a minha noiva, as pessoas que estiveram ali desde o início. E aí eu resgato, friso mais uma vez, a importância dos laços. A política precisa ser novamente feita com sentimento. Essa racionalização excessiva, esse gerencialismo muitas vezes excessivo da política, tira dela que é extremamente importante. As pessoas elas precisam se sentir parte do processo. Elas precisam ter sentimento naquilo que estão fazendo. É claro que não só o sentimento básico, a gente precisa ter agenda, precisa ter fundamentação. Ao longo da pré-campanha, eu criei um projeto, tem uma foto logo abaixo, inclusive o professor José Pacheco, uma grande liderança da educação. A gente fez um ciclo de encontros com lideranças públicas aqui do Distrito Federal, identificando os melhores projetos da sociedade civil, para que a gente pudesse aprender com eles e construir a nossa agenda. A nossa bandeira, ela foi fundamentada em torno das políticas de infância e juventude, e assim também o nosso mandato vai se direcionar, é para isso que ele vai se direcionar. O DF ele é uma das regiões mais desiguais do país, em renda é a segunda unidade mais desigual, e as regiões mais pobres são as regiões que têm a maior proporção de crianças e adolescentes. E aí a gente veio fazendo essa construção para agora, de fato, no mandato, orientar todas as nossas iniciativas, ações, esforços para reduzir essa desigualdade via investimento na primeira infância e na juventude, principalmente, porque isso dará ao Distrito Federal e ao Brasil um desenvolvimento sustentável, de fato. Bom, e aqui já são imagens do processo mais da reta final. A gente na rua, a gente perguntou, mas redes sociais são importantes? São importantes, mas as redes sociais virtuais são tão importantes quanto as redes sociais presenciais. Rua e redes. Eu acredito que essa tenha sido a grande marca. A gente, quem conseguiu furar esse bloqueio, fazer as redes sociais direitinho, comunicar onde estava, o que estava fazendo, mas fundamentalmente é estar em conexão com as pessoas. As pessoas querem ver os políticos na rua, querem ver os políticos no hospital, na escola, nos serviços públicos, acompanhando a sua vida. E isso ficou como lição para a gente. Ficou como lição. As pessoas não acreditavam só em alguém que era novidade, acreditavam em alguém que realmente fosse capaz de se conectar e ter empatia pelos seus problemas, pela sua existência. Foi assim que a gente fez campanha, na rua mesmo, na unha, sem dinheiro, com muita conversa, muito esclarecimento, estabelecendo compromissos realmente condizentes com o papel do deputado sindical. Esse processo de educação política é outro item que a gente vai precisar abraçar, colocar debaixo do braço, porque as pessoas não sabem o que faz cada um dos 3 poderes, elas têm dificuldade de entender a diferença de um deputado para um senador, para um governador, e agora, inclusive no mandato, a gente vai assumir isso como pauta. Bom, e aí para finalizar aqui, eu coloquei esse elemento do sentimento, da emoção. Para quem passa por isso, na campanha, sendo cidadão comum, sendo professor, sendo líder do terceiro setor, sendo agente de saúde, muitas vezes a gente não está preparado para essa relação com a sociedade. Muitas vezes a gente era bem acolhido, mas por outras as pessoas eram hostis. Essa imagem, essa negação da política, essa visão de que todo político, todo cidadão que entra para ocupar esse espaço, ele tem obrigatoriamente algum interesse particular, corporativo, é muito ruim. E a gente passou por isso. Às vezes entregar um conflito, explicar uma ideia e as pessoas reagirem negativamente, nos desqualificarem, não, sai daqui, não quero saber e tal. E isso é violento, isso é violador também da nossa integridade. Então, a capacidade de resiliência ela é muito importante para fazer campanha e principalmente agora para estar no sistema que não nos quer lá. O sistema ele não está preparado para a gente, mas a gente está preparado para o sistema e a gente vai, se não transformá-lo, causar fissuras importantes para que outras pessoas possam vir. Acho importante que a gente, ao longo desse mandato, forme novas lideranças. Ter um programa como Renova, ter outros programas que preparam pessoas é essencial. Essencial. A mudança não vai acontecer agora, não é repentina, ela é processual, ela é gradual. Então nós conseguimos entrar e furar esse bloqueio, temos a obrigação de preparar outras pessoas para chegarem também. E isso, inclusive, foi um compromisso meu, muita gente me questionou. Eu falei que não vou ser candidato a deputado distrital em 2022. Vou tentar a reeleição com o mesmo cargo. Ah, mas depois se fizer um mandato legal, se fizer um mandato legal, eu cumpri o meu projeto e eu quero abrir espaço para outras pessoas. E só para terminar aqui, esse pequeno vídeo aí de alguns segundos, que foi o momento que a gente ficou sabendo que de fato tinha ganho a eleição.
E aí retirando um caminhão das costas. Passa o filme na nossa cabeça e abre-se um novo roteiro para que a gente coloque em prática todos os compromissos, todo esse ideário que então sonhamos e que acreditamos ser possível. Só para fechar aqui o pessoal. É interessante, a minha mãe é aquela de rosa. Acho que era a pessoa mais animada, empolgada, né? É isso, a gente precisa resgatar essa humanidade no processo político. É assim que as pessoas vão participar mais e vão se sentir mais representadas. Muito obrigado.